Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Sá. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Ele é o CEO da Prodap. E vai ser um episódio assim, muito interessante pelo seguinte. Tem um episódio nosso que fez muito sucesso, que acho que chama Alimentando os Tigres, que foi gravado com o Breno Cerqueira, que é CIO da Prodap, no qual ele fala sobre essa trajetória de transformação digital da Prodap. Agora, o que eu acho interessante, né? Mesmo o Breno sendo um cara com bastante visão de negócios, nós vamos conversar agora com uma pessoa que antes disso, né, que é o CEO da Prodap e que sentiu essa necessidade de fazer a transformação e que acompanha isso a partir de uma perspectiva diferente e consegue hoje também sentir os efeitos disso, né? Então, acho que é uma história bem interessante, porque é bem do ponto de vista de negócio. Por que precisamos fazer essa transformação? Como foi a transformação e o que se está colhendo dessa transformação agora. Então, antes de a gente começar a entrar nesse papo aí, Léo, se apresenta aí só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, fala um pouquinho sobre o seu background. Obrigado aí pela presença, viu? Obrigado pelo convite, Schuster. DTI, parceira nossa nessa história, né? Eu acho que vocês tiveram um papel super importante nesse processo como um todo, para a gente estar aqui onde a gente está. Então, agradeço e sou bastante grato aí, né? Toda contribuição, até fora do próprio escopo da DTI, do que vocês fizeram pela gente para a gente estar aqui hoje, beleza? Mas meu nome... A gente também ficou muito feliz. Beleza. Meu nome é Leonardo Sá, né? Eu sou um antigo CEO da Prodap, porque hoje eu acho que depois dessa história eu virei o presida, Schuster. E eu sou formado em medicina veterinária, eu tenho especialização na Fundação Dom Cabral, sou Harvard Alumni também, sou MBA, né, da Harvard Business School, e estou lecionando também quase como um hobby na Fundação Dom Cabral aí, em agronegócio já há mais de 9 anos, né, e estou como CEO da Prodap desde 2012. Então vamos lá, né, contar um pouco aí da história. Sou pai aí também de 2 meninas, né, cara, e atleta master de CrossFit nas horas vagas, igual você sabe aí. Na verdade, você é atleta de CrossFit, né? Nas horas vagas você cuida da... Nas horas vagas eu cuido da família. É isso aí. Só para o pessoal público saber, cara, o Léo, quando a gente fazia... Primeira reunião que a gente fez com o Léo, a gente já começou a oferecer umas castanhas. Mesmo assim, cara, tem a maletinha dele ali. É uma disciplina grande, né, cara? Você é uma pessoa muito disciplinada, né? Eu acho que na idade que eu tô aqui, Schuster, se der uma barbeirada, né, na alimentação, a chance de ter problema é grande, cara. Então, acho que fui obrigado. Eu aprendi com o erro aí. Ficar na linha, né? Então, conta aí, né? Como é que foi essa história antes aí do Breno chegar, né? Como é que foi esse movimento, vocês começarem a pensar nessa transformação? O que aconteceu, né? Eu tinha visto a oportunidade, eu acho que a Prodap está vamos falar assim, como uma empresa de software do setor da pecuária, desde 1992. Só que é aquele negócio, a gente era muito mais uma empresa do setor de pecuária, que é um setor extremamente tradicional, que também fazia software, do que propriamente dito ser uma empresa de tecnologia. E a gente viu justamente que era um setor que estava começando, então, ou seja, tinha um mundo pela frente na história de passar pela transformação digital e da incorporação de tecnologia para poder melhorar resultado. Olha, só um negócio assim, que até erro meu. Só explica o que é a Prodap antes, né? Porque alguém pode estar ouvindo aí e não saber exatamente o que é a Prodap. Vamos lá, Schuster. A Prodap é uma empresa, né, focada no setor de pecuária, da carne e do leite, né? Então, ou seja, pecuária de corte e pecuária de leite. Os clientes nossos são grandes fazendas e fazendas de médio, grande porte aí no Brasil inteiro, na cadeia da carne, são fábricas de ração, cooperativas na cadeia do leite. O que a gente faz é entrar para dentro desse cliente e mudar a história de resultado dele. Então, a gente é apaixonado por transformar a história dos nossos clientes e faz isso através de um pacote tecnológico que a gente chama de Solução Total Prodap, que envolve tecnologia, envolve consultoria e envolve nutrição, suplemento mineral. Pensar num bicho que tem que comer para ganhar peso, para produzir carne, ou comer para poder dar leite, é uma alavanca super importante, relevante de resultado. Então, isso é um pouco do que a gente faz. A empresa foi fundada em 79 e é uma empresa extremamente tradicional,
e num setor extremamente tradicional, né, que é a pecuária. Então, acho que em 2017 a gente começou a perceber esse processo como uma oportunidade, Schuster. Na agricultura, eu acho que a coisa já tinha começado. Nesse ponto, a gente teve aí o primeiro unicórnio na agricultura, que foi a Climate, vendida lá em São Francisco para Monsanto, né, como o primeiro unicórnio do agro, né, por mais de $1 bilhão. E aí a gente viu que era o momento justamente de pegar, inclusive, a reputação que a Prodap já tinha, como empresa que teria uma maior fatia de mercado em software de gestão de rebanho, de gestão de fazendas, e realmente fazer disso um diferencial competitivo. Né? Então, acho que a ideia do conceito ele estava bem informado. Foi quando eu trouxe o Breno, que eu pensei, pô, eu preciso de um cara que realmente entenda de tecnologia e que, muito mais do que isso, me ajude a puxar e a liderar a transformação cultural que é necessária para sustentar a tecnologia como um diferencial competitivo. Então, o Breno entrou mais ou menos no meio do final desse plano estratégico. Ele ajudou, né, trazendo muito da contribuição dele. E, a partir daí, a gente começou a reformular também todo o time, né, da diretoria. Então, ou seja, foi necessário também uma transformação na estrutura organizacional, porque eu acreditava assim, que, primeiro, para a gente ter tecnologia como um diferencial competitivo e ser reconhecida no mercado como uma empresa tecnológica, ágil, focada na experiência do cliente, a gente tinha que ser isso. Né? Então, ou seja, sem ter uma transformação na cultura da empresa, dificilmente a gente ia sustentar isso para o mercado. Então, eu acho que grande parte do trabalho, né, de andar com isso, de andar com esse processo, foi um trabalho muito cuidadoso de pensar e gerenciar essa transformação de cultura. Né? Então, e aí, né, veio a cultura, a gente entende que, vamos falar assim, a gente não tem uma ação direta, né? Pô, eu vou comprar um pedaço da cultura. Né? Não tem muito isso, né, Schuster? A gente transforma a cultura indiretamente em alavancas que têm uma relação de causa e efeito com o que a gente quer. Então, acho que foi isso, cara. Desenhar bem a cultura que sustentasse essa estratégia e caminhar na execução, né, na execução de todas essas alavancas que iam sustentar uma cultura diferente. E aí vem desde coisas simples, como o próprio ambiente, o escritório. Você conheceu o escritório nosso, a gente hoje é vizinho, está no mesmo prédio. Uhum. Né, de estar com um escritório mais moderno, sem parede, que passe justamente essa imagem de uma comunicação fluida, de uma empresa horizontal. Mudamos nosso sistema de gestão, Schuster. Acho que a Prodap tinha um orgulho, uma das grandes coisas que a gente tinha orgulho, cara, era do Balance Scorecard, né, que muito baseado aí no sistema comando-controle. A gente tinha orgulho porque realmente era uma figura de livro que a gente conseguiu colocar de pé. E de repente a gente viu assim, pô, cara, tem que jogar isso tudo no lixo e repensar a estrutura também de gestão dos indicadores, de como definir meta e até o desdobramento da estratégia para execução numa estrutura que a gente tenha a descentralização da tomada de decisão e o envolvimento de todo mundo e a participação de todo mundo. Né? E assim foi, cara, a gente jogou tudo no lixo. Fizemos aí hoje um sistema de gestão, né, que na época aí o Breno e eu visitamos, fizemos um benchmark na Salesforce lá em São Francisco. A gente adaptou algumas coisas do VT-Human, que era o método de gestão da Salesforce, e implementando aqui o que a gente chama hoje de plano de voo, né, dentro da Prodap. Mas é isso, Schuster, acho que veio um processo cuidadoso de transformação de cultura, de prática dos novos valores, de incorporação dos novos valores na avaliação 360 e uma reformulação inteira da forma da Prodap de ser. Até então, o Léo, mas jeito... uma pergunta, quando é que você percebeu, porque, por exemplo, o que a gente percebe muito em vários lugares, tem um tema recorrente que eu faço muito, naquela palestra que eu faço de Business Agility, né? O executivo ele é muito sensibilizado para essa questão tecnológica, mas muitas vezes responde
só querendo comprar tecnologia, né? É, Ele não entende necessariamente que ele tem que fazer uma mudança mais profunda, entendeu? sim, Como é que foi esse processo seu de percepção? Porque é difícil, né? Assim, vocês tinham um modelo que era vencedor, né? sim, E, como você disse, se orgulhavam aí de uma série de coisas que vocês faziam muito bem feitos, né? sim. Como é que é desconstruir isso, né, cara? É difícil, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho assim, cara, o foco o tempo inteiro ele estava na implementação da estratégia. E eu não sabia, talvez, naquela época aí, quando a gente saiu para implementar a estratégia, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu tinha consciência de uma coisa, cara. A estratégia ela é sustentada por pessoas, cultura, né, processos da empresa e principalmente aí pelo que eu chamo de estrutura de gestão da empresa, né, que envolve indicadores, métricas, enfim, o sistema de gestão da empresa como um todo. E se a gente não mudasse a cultura e essas coisas, a gente não ia ser bem sucedido em colocar a nova estratégia de pé. Igual eu disse, eu comunicava isso para a turma falando dessa forma. Eu falei, ó, gente, não adianta você querer ser percebido no mercado como uma empresa que está liderando a transformação digital na pecuária, ou ser conhecida como uma empresa focada na experiência do cliente, ou ser reconhecida como uma empresa ágil, se a gente de fato não for, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a estratégia ela tem que ser autêntica, porque ela não pode ser só um trabalho feito no marketing. Então, ele começa de dentro para fora. Então, a gente tinha essa consciência, entendeu, Chus? Não tinha, talvez, a visão de como que isso ia andar, porque é uma coisa que é viva, né? Então, não é uma equação matemática. Então, eu acho que a gente tinha essa consciência e, à medida com que o tempo foi passando, a gente foi ajustando. A DTI mesmo, né, teve uma contribuição grande de conversas que a gente tinha, desde aquele livro lá, Teams of Teams, que Uhum. você indicou. Eu acho que esse livro aí, ele foi um ponto relevante de percepção, né, porque ele mostra justamente como uma organização focada em eficiência, uma organização tradicional lá, que é o Exército, precisa se ajustar para poder lidar com o mercado novo, né? Ou seja, para lidar com o inimigo novo. Uhum. E eu acho que a gente tinha essa consciência, entendeu, Xuxa? Que tinha que mudar, ter mudança, porque não era simplesmente desenvolver software ou ter tecnologia. Eu acho isso aí é um pedaço do quebra-cabeça, né, cara? Sim. Só uma curiosidade que eu fico, esse MBA que você fez em Harvard foi quando? Foi em 2013, eu concluí em Então, é 2013. curiosidade mesmo, o pessoal já fala no ágil ou ainda é mais uma escola tradicional mesmo? Esse já está chegando em Harvard ou não? Então, eu tive um professor, Schuster, que é o Michael Tushman, que esse cara, o PhD dele, toda a vida de pesquisa dele, foi em cima de inovação e transformação organizacional para sustentar a inovação. E esse cara escreveu best-sellers de case study, né? Então ele escreveu, por exemplo, o case de transformação do modelo de negócio da IBM e vários outros nesse sentido. Ele escreveu esse esse livro, né, um livro que também é um best-seller aí de business, que é Leadership Through Innovating. Então esse é um livro bem legal do Michael Tushman. E daí, cara, ele tinha feito um PhD no MIT, então, apesar de Harvard ser uma escola extremamente tradicional, ele conseguiu dar uma visão justamente do que tem que mudar para poder sustentar uma nova estratégia, entendeu? Então, acho que esse modelo aí ele veio um pouco disso. Mas não necessariamente tem um guideline, eu consegui naquele momento ver um guideline focado em agilidade, entendeu? Uhum. Entendi. Pessoal, não deixe de mandar a sua pergunta ou dúvida por áudio ou por escrito para o WhatsApp. O número é 31 99697 7104. 99697 7104, ou então no e-mail osagilistas@dtdigital.com.br. Por favor, mandem aí os comentários, as sugestões, as dúvidas que a gente vai respondendo no programa. Imagina, começou a jornada, então, sei lá, um passo importante foi trazer o Breno, né, para dar uma oxigenada, né, na questão Sim. tecnológica, né, trazer uma influência externa, né? Qual que foi seu primeiro desafio organizacional mais forte, hein, assim, que você se lembra, né? Que é claro que agora, quando a gente vai contar uma história, a gente vai fazendo uma narrativa, né?
É, Qual que foi o primeiro desafio maior que você sentiu, assim? esse desafio, acho que o maior desafio é abrir mão, desconstruir o que estava construído, entendeu, Schuster? Igual eu disse, cara, a gente tinha muito orgulho do sistema de gestão que tinha sido construído ao longo dos anos. Então, Uhum. era uma empresa já muito focada em resultado, cheque de metas, aquela estrutura de negociação de metas, comando, controle, nível Uma por nível, máquina azeitada mesmo, né? com a máquina azeitada, nível por nível hierárquico, rodando PDCA, toda aquela história que você conhece. Né? E eu acho que, beleza, era um modelo que funcionou, ele era um modelo que funcionou. Ele deu resultado, ele dava resultado. Uhum. Eu acho que ele nunca. Só que ele não era mais adequado para o que a gente entendia ser a nova estratégia. Né? Esse movimento de estratégia, ele no início ele foi pensado para ser um diferencial competitivo, ele virou um diferencial competitivo e agora chegou aqui no ponto que a gente está vivendo, né? Cenário da Covid-19, eu estou para te falar que foi. Hoje ele é um eixo de sobrevivência da Prodap, entendeu, Schuster? Uhum. Porque a gente tem, por exemplo, cara, a empresa estava bem preparada, o home office, né, foi uma coisa que veio dessa mudança. Então, ou seja, a empresa estava com todos os processos, todo um aparato tecnológico para operar 100% via home office. É claro que indústria não, né, mas a parte industrial não, mas hoje a plataforma, o Prodap Views, consegue permitir com que os consultores gerem valor nos clientes totalmente à distância. Então, ou seja, algumas regiões do país que a gente teve que parar a operação pelo risco sanitário aí do nosso time, dos clientes, a gente parou as visitas dos consultores aos clientes, mas mesmo assim continua fazendo um acompanhamento da rotina, gerando insights, né, gerando valor para os clientes via plataforma digital, via camada analítica. Então, assim, cara, foi o que antes era para ser um diferencial competitivo, acabou aí pela questão da situação que a gente está virando quase que uma alavanca de sobrevivência da E é empresa. engraçado, isso devia. Imagina, a gente fez um podcast outro dia com a Falcone também. Eu imagino que devia ser um tabu enorme, né? Essa questão de estar Era um presente, tabu. né? Quase que fala assim, não, tem que ser em campo, né? Aí, de Exatamente, repente, cara. foi proibido, né, cara? É proibido de ir em campo, né? E agora, né? Exatamente, cara, exatamente. É quase que. E pensando assim, numa fazenda é mais complicado ainda, porque é um sistema vivo, é uma fábrica a céu aberto. Você tem capim, você tem um animal que é vivo, você tem o solo que é vivo. Então, esse tabu, igual você falou, do consultor estar pisando na terra, de estar lá de botina, para sentir o que está acontecendo, é um negócio que é realmente difícil de mudar. Cara. E isso está permitindo agora, Schuster, até a gente pensar mais adiante, né, em ter um modelo, né, da STP, da Solução Total Prodap, que a gente consiga atender, inclusive, fazendas de menor porte. Uhum. Ou seja, abrir o que a gente faz, né, dar, inclusive, a oportunidade de levar o que a gente faz para fazendas de menor porte. Por quê? Porque a fazenda de menor porte ela vai exigir um sistema low touch, né? Então, ou seja, um sistema que precisa rodar nutrição, ou seja, produto, tecnologia e consultoria totalmente à distância, né? Usando tecnologia para isso. Inclusive, é um projeto novo que a gente está trabalhando e eu acho que o cenário atual ele deu um empurrão, né, para a gente andar também com isso, que era uma ideia que já estava no bolso há mais tempo. Eu acho super legal isso porque é um novo modelo de negócio, né? Vocês estão mudando o modelo de negócio seus, né? Eu acho isso É isso. interessante porque sempre os exemplos são assim, Airbnb, Uber, né? E temos exemplos bem próximos igual a esse, né? Você consegue ter um É negócio isso. bem mais escalável agora e multiplicar a inteligência do consultor, né? E talvez usando um pouco de autosserviço nas fazendas, é por aí, não é? É por aí. E usando tecnologia mesmo, a IoT, né, para coleta de dados, a tecnologia de análise de imagens de satélite para a gente ver o que está acontecendo e medir o que está acontecendo na fazenda. Né? Então, ou seja, está usando a plataforma Views, né, e vários outros projetos, né, com parceiros também, para poder conseguir ter um levantamento de dados, né, e saber o que está acontecendo no cliente, sem necessariamente estar um consultor lá pisando
no cliente. Então, acho que é isso que é a visão nossa de futuro. Muito bacana. Cara, eu só queria voltar um pouco, eu fiquei curioso com a questão do plano de voo, né? Então, assim, você tinha o BSC aí, igual você disse, super bem instalado, e ele acabava significando um desdobramento de meta do topo até todos os níveis da organização, tudo alinhado, né? Isso. E tudo acontecendo como se fosse tudo perfeitamente azeitado para o ambiente, né? Para aquele ambiente que você previu talvez no começo do ano, não sei. Aí você começou a perceber primeiro que isso não daria mais certo nesse mundo novo, e aí você foi substituindo pelo quê? É mais ou menos o seguinte, Schuster, para a gente ser uma empresa, eu acho que ágil, uma organização que aprende rápido, né, que muda rápido, e uma empresa que é focada na experiência do cliente, cada pessoa na ponta tem que estar vivendo isso, incorporando isso. Porque isso eu acho que não é uma estratégia, é uma estratégia da empresa, mas é muito mais uma vontade da empresa. Onde isso acontece é na cabeça de cada um que está aqui dentro. Isso está incorporado na cultura. E para isso, esse cara tem que ter autonomia para poder tomar decisão. Né? Cada pessoa tem que estar ciente, alinhada do que para onde a gente está indo, mas ele tem que ter autonomia para poder construir, desconstruir, né, aprender, fazer de novo, para que a gente consiga levar essa experiência do cliente de fato ser uma empresa ágil e tecnológica. Então a gente viu que aquele sistema de gestão ele não era mais adequado para poder sustentar isso. Então o que a gente tem hoje é simplesmente uma guia do desdobramento da visão dos objetivos estratégicos que começa com o meu plano de voo, mas cada indivíduo da organização, né, cada nível da organização, pega esse direcionamento, faz sua visão, define seus objetivos e, inclusive, define os seus indicadores, ou seja, define quais são suas métricas e estabelece as suas metas para poder saber se ele está indo no rumo certo ou não. Então, ou seja, isso foi descentralizado na empresa. E aí teve que alinhar a meritocracia com esse novo sistema, enfim. A gente teve que também trabalhar outras coisas para poder sustentar esse novo sistema. Entendi, ou seja, esse novo sistema, ele é menos prescritivo, né? Isso. Ele aponta mais uma direção, mas ele permite as contribuições diferentes de diferentes pessoas que vão fazer até as suas experimentações locais, digamos assim, né? É isso. Agora, assim, dentro do que você pode falar, e claro, né? Como é que você fez para conciliar essa questão que é muito presente nas empresas, principalmente nas empresas grandes, das metas individuais, de bonificação individual, entendeu? Uma vez que já não é você que define a meta, né? Então, a gente teve que dar um passo atrás, Schuster. A gente tinha metas individuais e o sistema de meritocracia ele estava alinhado. Só que precisava passar uma mensagem de que todo mundo estava no mesmo barco. Né? Então, ou seja, esse alinhamento da estratégia ele definia muito mais as fronteiras, né, os limites e o rumo do que especificamente falava para o cara o que ele tinha que fazer, entregar e o que ele tinha que executar, porque isso é a parte que ele deveria criar. Então, eu acho que a gente deu um passo atrás e colocou um sistema de meritocracia que hoje ele valoriza simplesmente o resultado do todo. E beleza, a gente pode inclusive amadurecer isso. Eu acho que à medida com que esse sistema de gestão ficar mais maduro e em também trazer um pouco de valorização da entrega de cada pessoa, de cada setor, mas foi o que a gente entendeu ser necessário, né, também de desconstrução para poder passar a mensagem correta, entendeu? Ou seja, hoje o pessoal não tem meta individual mais não, é todo mundo uma meta da empresa como um todo. Ele tem a meta individual, só que isso não é muito mais num sistema de controle social, ou seja, do compromisso que ele tem com os pares, com o time, com os squads, né, no caso aí dos setores que funcionam com os squads, do que propriamente dito, porque a meritocracia dele está amarrada com aquilo, entendeu? Entendi. Não, isso é legal demais. No movimento lá, o Beyond Budget, fala muito disso, né? Se você mistura meta com forecast, por exemplo, porque no fundo o que eu entendo é o seguinte, você quer de cada um o melhor resultado que ele poderia chegar, né? É isso aí. Então você vira para a pessoa e fala, cara, quanto você acha que dá para fazer de tal coisa?
quando você já usa o mesmo momento para definir meta e forecast, né? O sujeito já começa um processo de negociação instantâneo ali, né? Tipo assim, É isso aí, cara. Daí, na verdade, o ideal era todo mundo falar o que acredita, correr atrás e depois, com justiça, avaliar o que foi bom e o que foi ruim, né? Só que isso é o ideal, né? É isso que você está procurando, então. É isso que a gente está procurando, Schuster. Assim, o sistema de gestão ele está amadurecendo ainda e eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai ter isso rodando em breve. Vamos ver, quem sabe mais um ano, né? Mais um ano aí. Mas é o que está funcionando para a gente hoje. Quer dizer que a Salesforce tem algo similar que você disse? A Salesforce é um case interessante, inclusive, porque é uma empresa que eu acho que é uma empresa tecnológica, muito focada na experiência do cliente, e é uma empresa que mantém, mesmo com o crescimento, a certa característica, né, das empresas do Vale do Silício aí, de agilidade. Então, por isso que a gente escolheu a Salesforce como um case interessante. O Breno e eu, quando a gente esteve no Vale do Silício, há 2 anos, foi em março de 2018, estava justamente na construção disso aí tudo, a gente teve a oportunidade de fazer uma visita lá no headquarter da Salesforce, e, né, com o contato que eu tinha, e aí a gente conseguiu, vamos falar assim, entender e trazer isso. Claro que tiveram algumas adaptações, né, para trazer isso para a nossa realidade. Sim. E a Salesforce é agressivíssima, né, cara? A Salesforce é super agressiva em venda, né? É uma empresa de venda, né, cara? Sim. Isso foi uma metodologia também, cara, que a gente adequou. No setor nosso, a gente acabou virando benchmark, né, de trabalhar com, vamos falar assim, com o conceito de inbound, outbound, inside sales, né, segregação de hunter e closer, uma especificação de papéis focada em cadência de venda. Foi um dos projetos também, né, que Bernardo estava à frente da área comercial, que você conhece, tocou, né, que foi importante para a gente conseguir usar o canal digital para também gerar negócio para a empresa nesse momento. E que agora, inclusive, vamos falar assim, Schuster, era um setor que dependia muito de eventos, dos eventos presenciais, aquele negócio, né, do aperto de mão, e que, pô, se a gente não tivesse também estruturado e feito esse movimento do marketing digital, de ter uma máquina de vendas rodando, a gente também teria parado muito o fluxo de cadência de fechamento de novos contratos agora, entendeu? Quem não fazia isso é quase que não sabe nem o que fazer, né? Quando foi, de repente, cortado nessa possibilidade de a gente fazer evento, né? Exatamente, cara, exatamente. E mais uma vez, né, isso aí é uma coisa que a gente estava ainda aprendendo. É um projeto que começou também lá em 2018, a estruturação dos times, mudança de estrutura organizacional, do jeito de funcionar do comercial, do marketing, mas a gente aprendeu, foi pioneiro nisso no nosso setor, e eu acho que hoje isso também virou não só um diferencial, mas também virou uma salvação aí para o que a gente está vivendo, Schuster, de não ter mais, não poder contar mais com os eventos presenciais para seguir com a área comercial. É curioso, conversando com você, me parece realmente que a empresa vai toda já ficando preparada para tudo que é digital, né? De forma ampla, né? Não é? Tipo assim, vai ficando natural usar o digital, né? Aí é aquele sai dele se entranhando no negócio, né? Não é mais uma coisa estranha, como já deve ter sido, né? Ou ainda é para muitas empresas, né? É isso aí, exatamente. Eu acho que a gente começa a respirar e viver tecnologia, conceito ágil, e ter essa mentalidade, né, igual uma startup, de estar focada na experiência do cliente. É claro que a gente teve aí algumas necessidades de troca de algumas peças ao longo desse caminho. Algumas áreas andam mais rápido do que outras, né, Schuster? Por exemplo, eu hoje enxergo o Prodap Hub, que é o escritório aqui, onde está a maior parte do time de tecnologia, absorveu isso numa velocidade. Eu até brincava, eu falava, cara, é igual um cavalo bravo que você só tinha que soltar a rédea. Ele correu sozinho. Mas a gente teve vários desafios, cara, com o time do campo, primeiro porque é um time que está distante e é um time que está em contato o tempo inteiro com o mercado, que é extremamente tradicional. Por exemplo, a gente mudou o nome, né, o cargo dos consultores. Os consultores começaram a chamar consultores de sucesso do cliente.
E aí chegava, de repente, um consultor nosso no cliente e a turma da fazenda zoava. Lá vem o sucessinho, chegou no sucesso. E, É. e, pô, cada vez que acontecia um negócio desse, a gente tinha que mostrar, né? Ó, a gente tem que ser consistente, acredita, acredita, acredita. Então, assim, não é um negócio fácil, entendeu? Aham, aham. Não é um negócio fácil. E a área industrial, cara, por incrível que pareça, a área industrial também é um negócio que, pela própria necessidade das métricas, do jeito que opera uma área industrial, de ter, vamos falar assim, PCP, né, toda a gestão industrial, trabalhar com foco em eficiência global, a gente conseguiu também adequar um jeitinho, né, de estar com essa pegada. Hoje o cara está produzindo, ele tem uma meta lá de produção, né, as pessoas estão focadas na experiência do cliente. Eu acho que a gente conseguiu levar também esse pedaço da cultura para o time da indústria. Tem o squad da indústria, o time fez a camisa, né, a camisa deles, tem o grito de guerra deles, então, ou seja, eles também são donos, né, do que são as métricas, qual o papel deles dentro da STP, dentro desse processo de transformação de resultado do nosso cliente. Então, eu acho que mesmo dentro do conceito industrial, a gente também conseguiu evoluir muito, né, para essa pegada. Não, legal demais. Ô, Léo, uma coisa que me marcou aqui, você falou no começo aí que você não é nem o CEO, mas você é o presida, né? É, É, assim, isso parece mostrar que as relações foram ficando, inclusive, bem mais informais, né? com Dentro certeza. da empresa. Tem um artigo aí que eu até tenho citado aí, que é interessante, sabe? Sobre saiu na HBR agora, recente, sabe? Maio, junho agora. Um Aham, artigo de dois caras da BEM, né? Que até escreveram um livro. E aham, eles mostram muito como é que é o papel do executivo, do CEO, sabe? Ele vai mudando na medida em que a empresa vai ficando ágil, sabe? Ele vai dedicando menos tempo a certas coisas, mais tempo a outras. Que tipo de mudança que você sentiu? O que você pode dar de depoimento pessoal seu, na medida em que você foi? Eu acho muito, só mais uma coisa, eu acho muito legal quando você fala do cavalo aí, que era só deixar ele solto, né? é, Parece a gente sempre fala muito, né, assim, o poder que tem você dar espaço para as pessoas, né? As é pessoas isso. querem realizar, né? Como é que você foi sentindo a mudança na sua atuação, entendeu? Em relação à estrutura tradicional e uma estrutura agora que é um híbrido, né? Imagino que deve ter coisas ainda influenciadas pelo tradicional e coisas aí bem diferentes, É entendeu? um híbrido, é isso aí. A gente ainda está no processo de transformação, né? Então acho que a gente ainda não chegou aonde eu espero que a gente esteja, entendeu? Uhum. Então eu acho que é uma transformação também que ela é constante, porque o mercado vai mudar, vão surgir novos players, vão surgir novas tecnologias e a empresa ela tem que estar em constante adaptação também. Então acho que esse processo de transformação ele não muda, não acaba nunca, né? Agora, Uhum. você perguntou aí, cara, mudou até o meu guarda-roupa, porque, tipo, eu tinha costume de andar vamos falar assim, de calça social, sapato e camisa social. Aham. E, e hoje, pô, eu fico até mais feliz, né? Porque é super confortável estar de camiseta, de tênis. Eu acho que isso é algo simples, mas é algo que simboliza muito essa mudança. De estar vestindo igual todo mundo, de estar num ambiente que eu também me sinta confortável e, né, de estar próximo das pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre tinha isso, de conversar com todo mundo, de estar na ponta também, né, visitando o cliente, andando com as pessoas, mas eu acho que isso agora simbolizou, está mais evidente, entendeu, Chus? Eu acho Uhum. que o processo mesmo, cara, de delegação e de acompanhamento da liderança, hoje eu sou muito mais alguém, eu me sinto aí como um consultor que está ajudando as pessoas, às vezes dedicando mais para um, às vezes dedicando mais para outro, mas eu acho que até esse estilo de liderança aí também teve que mudar um pouco, entendeu? Eu Uhum. tô, eu tô ali para ajudar a resolver algum problema, resolver algum obstáculo e entrar assim que precisar, entendeu? E eu acho que outra coisa também que mudou bastante, cara, é que a gente, para poder estar nessa pegada, a gente tinha que ter uma cultura que valorize bem errar e aprender. Essa questão aí que eu acho que a gente aprendeu muito com vocês, inclusive na DTI, né, de errar rápido, errar pequeno, aprender e mudar rápido. Eu acho que isso aí é o eixo, a espinha dorsal da agilidade, não é isso, Chus? E, Sim, sim.
E eu acho, cara, que isso aí teve uma mudança de comportamento gigante, porque a gente não consegue conquistar isso e fazer com que a organização aprenda no nível de cada indivíduo e no nível da empresa como um todo, se o CEO está penalizando, né, ou não, não fazendo o papel de buscar reflexão e lição aprendida o tempo inteiro, entendeu? Então, e eu acho que também, cara, tá com aquela pegada, ó, nós vamos tentar isso aqui que é algo novo. Se der certo, beleza, eu acho que eu tenho que dar um passo para trás e deixar o time brilhar, mas se der merda, cara, eu assumo a responsabilidade, entendeu? Eu acho Uhum. que tá mostrando isso para o time e né, tá mostrando, vivendo isso na prática mesmo, né, como exemplo, eu acho que foi também importante para poder ajudar a empurrar isso, entendeu? Não, interessante. Uma curiosidade que eu tenho, Léo, eu até escrevi sobre isso recentemente. Eu acho que o líder tradicional, ele acaba trazendo um fardo muito grande para ele, quando ele quer decidir tudo, sabe? E, ou seja, existe um lado até da vaidade, né, que o cara está decidindo tudo, e isso acaba É, sendo importante para a autoimagem dele. ele é o cara mais inteligente, né, cara? Exatamente. Ele é o mais inteligente, ele que decide. Ele até se define, às vezes, por isso, né? E a empresa estimula isso. Só que acho que tem um preço, né, disso, que é o fardo que ele carrega também de ter que tomar todas as decisões. Você acha que sua vida como melhorou? Você acha que esse fardo diminuiu? Curiosidade mesmo, assim. Eu acho assim, Schuster, aquela questão do senso de responsabilidade, igual eu te falei assim, né? Hoje a gente está, por exemplo, com um objetivo claro, que é passar por isso aí tudo, crescendo, inovando e principalmente preservando o nosso principal ativo, que são as pessoas. Uhum. Então, vamos falar assim, algumas coisas que são críticas, né, na tomada de decisão de gestão de risco, que hoje envolve câmbio, compra de matéria-prima, eu ainda estou bem assim, acompanhando de perto, Uhum. porque eu acredito que eu estou bem engajado aí nessa missão de entregar isso, né, de preservar as pessoas, o nosso maior ativo, e que continuar crescendo e sair disso aqui inovando ainda. Uhum. Então eu acho que esse senso de responsabilidade, cara, ele nunca muda, mas eu sinto que hoje eu tenho, ao invés de estar aqui sozinho puxando isso, né, eu tenho mais 250 pessoas que estão fazendo isso comigo, entendeu? Uhum. Então, com certeza divide o fardo, sim, cara. Então, eu assim, cara, o que eu faço é ajudar a turma a tomar a melhor decisão, sempre que eu posso, entendeu? Então, é mais isso. Acho que o próprio time da diretoria mudou muito também, a forma como que a gente decide as coisas em conjunto. O próprio time, eu entendo que ele é um squad, a gente tem uma estrutura que depende de uma interação cross-funcional entre as diretorias. Uhum. Né? Nenhum hoje dos diretores consegue trabalhar como um silo sozinho e entregar resultado. Então, eles dependem uns dos outros. E eu acho que também começou essa mudança aí no time. Né? O time divide decisões, a gente tem um rito, né, para poder trabalhar alinhamento e essa tomada de decisão de uma forma ágil bem frequente. Né? Então, acho que assim, cara, ficou mais leve mesmo o fardo, entendeu? E a partir do momento, cara, que tem um cara na ponta, né, que está resolvendo em prol da experiência do cliente e que está aprendendo e tentando algo novo e errando rápido e fazendo diferente, eu acho que a gente muda a velocidade e passa a ser um processo de ganho exponencial. Sim. Então, é mais gente ajudando, né? E não simplesmente gente executando, né? Não, eu acho Então, interessante, você vai falando, eu penso muito assim, né? Na cultura tradicional mesmo, aquela tradicional zona, existe toda uma liturgia, sabe? Uma quantidade de cerimônia, né? Uma quantidade de coisas que tem que ser feitas, que parece que desvia o foco, né, cara? Assim, é o que é, eu falo, você não vai desprezar, é o que inclusive esse artigo fala muito, né? Você tem que achar um balanço aí, né? Entre eficiência e inovação, né? Mas quando você fala de usar uma roupa que fica todo mundo mais igual, que parece, igual você disse, para alguns pode parecer um detalhe, né? Mas no fundo é meio que mostrando que tá todo mundo no mesmo barco e vamos gastar tempo tomando boas decisões juntos, né? é Em vez isso de aí. gastar tempo com muito cerimonial, né? Muito, como é que eu falo com fulano, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Concorda?
Concordo, Schuster. A gente tem um símbolo também, cara, que eu acho que representa isso aí que você falou. A gente nunca tive sala separada de todo mundo, eu nunca tive uma sala. Mas a gente tinha uma sala que ficavam todos os diretores. E aí, quando a gente lançou a estratégia, uma das coisas que nós fizemos foi gravar um vídeo que eu coloquei um capacete daquele de obra, peguei uma marreta de 7 quilos e a gente gravou eu quebrando a parede do que era a sala da diretoria. Né? E a gente mostrou, botou também todos os diretores para dar uma marretada, né? E a mensagem que a gente queria transmitir naquele momento era justamente isso. Olha, a gente está mudando, estamos tirando a divisória entre a diretoria e o resto das pessoas, dos times. Então, eu acho que assim, são várias coisas pequenas, simbólicas, né, que constrói isso. Sim, não, isso é. E o que você enxerga aí para o futuro, Léo? Você falou que você ainda não está onde você queria ainda, né? Assim, vocês estão. E eu concordo com você que isso é uma jornada contínua, né? Não tem um fim, né? A empresa vai virando uma empresa que aprende e continuamente vai se adaptando, né? O que você enxerga aí, tanto de cultura quanto tecnologicamente aí para o futuro? Da cultura, cara, a gente tem sempre uma filosofia aqui na Prodap daquele negócio. O cara que quer, que viu a necessidade e que está indo no rumo certo, a gente tende, inclusive, a dar apoio, suporte e respeitar o time desse cara. Porque até mesmo são várias pessoas que estão conosco há muitos anos. A gente tem colaborador aí que estão conosco há mais de 30 anos. Então, a gente tomou como decisão, o cara, ele viu a necessidade, ele reconheceu que ele quer mudar. Só que ele tem o time dele, mas ele vai chegar lá, ele está indo no rumo certo, mas no ritmo dele. A gente tende ainda a ter pessoas que estão nessa trajetória e que eu enxergo que ela um dia, né, a gente vai ter todo mundo mais ou menos no estágio mínimo necessário de alinhamento da cultura. E aí eu acho que a gente vai chegar em termos de cultura onde a gente precisa. Né? E eu entendo que a gente vai continuar firme no investimento de tecnologia. O roadmap nosso é gigante, a gente ainda tem muita coisa para poder ser feita. É outra coisa que vai permitir com que a gente explore novos modelos de negócio. Né? Então, a gente vai permitir com que a gente continue evoluindo, né, na forma de como a gente faz as coisas, ganhando ainda mais eficiência, mais agilidade e melhorando ainda mais a experiência do cliente. Então, acho que o andamento dos projetos de tecnologia ele é crítico, né, para a gente chegar onde precisa. E muita coisa está sendo construída e aprendendo mesmo com a tentativa e erro, porque é difícil, né, tá puxando esse processo de transformação digital. Nesse setor, você vai bater muito cabeça na parede, né, e aprender, né, cara? Eu acho que é isso. Então, embora a curva de aprendizado ela está cada vez mais curta e a gente está enxergando melhores formas de fazer a cada dia, de fazer as coisas, eu acredito que vai chegar uma hora que a gente, vamos falar assim, a gente já vai estar mais azeitado, né, com tudo isso, com máquina de vendas no digital, com a estrutura de tecnologia mais pronta para poder dar suporte a todos os processos. Então, eu acho que é isso, cara. Mas a gente chega lá. Cara. Não, legal demais, Léo. Muito obrigado aí pela conversa. O que eu enxergo, cara, uma coisa que marcou muito nessa conversa aí, eu sempre falo, infelizmente tem que terminar, porque o nosso público não gosta muito mais de 40 minutos, a gente acha. A gente já fez umas pesquisas, mas eu achei muito interessante. Uma coisa que me marcou é essa questão de vocês atuarem nas pessoas e respeitarem as pessoas enormemente, né, cara? Para mim, esse depoimento seu no final aí de respeitar, inclusive, a velocidade de mudança de cada um, né? Que está disposto a mudar. Porque, assim, poxa, a empresa não existe, né, cara? O que existe são as pessoas, né? O que você falou uma hora no começo, né? O que existe é a pessoa ali na ponta realmente querendo fazer as coisas acontecerem, né? E por mais óbvio que isso possa parecer, existe muito uma tendência a tratar essa entidade abstrata como se você mexesse nela, né? Mas, na verdade, você vai nas pessoas, e a empresa é o resultado emergente das pessoas que estão lá, né? Isso para mim é muito, muito marcante e foi muito legal também a gente ter participado e
e contribuído e também aprendido com vocês essa troca. Valeu aí pela presença. Eu agradeço aí a participação, sempre super legal conversar com você, Schuster. São boas conversas, a gente acaba refletindo muita coisa aqui com as perguntas que você faz. E obrigado aí por ter também participado dessa história e contribuído com ela. Isso aí, cara. Um abração. Grande abraço, Schuster. Valeu, bom dia aí. Tchau. Valeu.